Shalom, galera, tudo bem? Como é que vocês estão? Eu sou o pastor Gil Neves e eu quero trazer para você uma palavra a respeito de Sansão, um homem muito emblemático, muito comentado e muito conhecido na história, tá bom? Algumas pessoas perguntam para mim, Sansão era 100% forte todo o tempo ou não? Nós vamos falar um pouquinho sobre isso aqui, tá bom? Mas antes disso, eu convido você a se inscrever no meu canal e nos acompanhar também no nosso Instagram, tá bom? Então, bora pro texto! Sansão, um homem emblemático e muitas vezes muito estudado pelas pessoas e surgem muitas ideias a respeito do seu modo de viver, o que ele fez, qual era o seu propósito. Pois bem, a gente vai falar um pouquinho sobre ele e vamos aprender com os seus erros e com os seus acertos. É bem verdade que na vida a gente é lembrado mais dos erros que a gente comete do que os acertos que a gente tem em toda a nossa trajetória. Mas é importante você saber que não importa a quantidade de erros que você vem colecionando na sua história, não importa quantas vezes você caiu, não importa quantas vezes você teve que levantar. O importante é, como diz a Bíblia, melhor é o final das coisas do que o início delas. Você pode não começar bem determinada coisa, mas você pode terminar bem. O livro de Juízes, capítulo número 13, começa a contar a história deste homem que nasceu com o propósito de se tornar juiz em Israel. Ele julgou a Israel durante um período, mas existem alguns itens em sua vida que acabaram levando ele a cometer alguns deslizes e erros. Mesmo que inconscientemente você passa a errar, não tendo noção do tamanho ou da gravidade dos seus erros, a gente vai aprender com esse homem aqui, tá bom? Eu só queria que você entendesse que ninguém no mundo é um super-herói, um homem de aço, ou até mesmo um Batman da vida, que tem a sua armadura, apanha e depois está sempre em pé. Não, ninguém é desta maneira. Ninguém é um super-herói a tal ponto de não ser atingido. Todos nós temos a nossa criptonita da vida, ok? A nossa criptonita, qual é? É o nosso próprio eu. A Bíblia já nos ensina a respeito deste assunto. Mas, pois bem, ele foi escolhido por Deus para julgar a nação de Israel. Mas ele foi chamado para ser um homem separado. Então ele foi escolhido e no judaísmo existe um voto chamado voto de Nazireu. A lei determinava que aquele homem ou aquela mulher que quisesse fazer um voto de Nazireu não podia beber bebida forte, não podia tocar em nenhum cadáver, mesmo que fosse parente, não podia se misturar com determinadas pessoas pecaminosas, não podia cortar o cabelo durante o período do naziraísmo e no caso de Sansão era para a vida toda. Ele nasceu sabendo o seu propósito, nasceu sabendo quais eram as suas condições e os segredos de Deus para com ele. Então ele, ao longo dos anos, ele passou a ter uma certa confiança, não em Deus, mas em si próprio. Às vezes os propósitos que Deus coloca em nós, e se não vigiarmos, passa a ser maior do que o Deus do propósito. Eu vou repetir para você entender. Às vezes o propósito que Deus coloca em nós passa a ser maior ao longo dos anos do que o Deus do propósito. Como isso? Ele tinha um propósito determinado por Deus e deixou com que o seu propósito fosse maior do que o seu próprio Deus. Isso faz a gente negligenciar algumas regras da fé. Sansão passou a negligenciar estas regras da fé, porque ele era um homem forte, temido, ele era temido na sua própria nação e nas nações inimigas. Eles tinham medo por causa da sua brutalidade, da sua força, mas ele não era 100% forte o tempo todo. A gente imagina Sansão um homem musculoso, um homem alto. De fato, ele poderia até ser assim,
alguém cheio de músculos, mas a sua força específica para realizar alguns feitos não provinha apenas de sua força física, uma força brutal. Você vai ler na Bíblia, de tempo em tempo, a Bíblia vai dizendo assim: e o Espírito do Senhor impulsionou, ou se apossou, ou se apoderou de Sansão, e ele então matou o leão. Ele, com uma queixada de jumento, matou tantos filisteus, arrancou as portas de uma cidade, caminhou com aquelas portas. Mas sempre vai ter esse texto ou esta frase dizendo que o Espírito do Senhor o impulsionou, pois esse era o propósito de Sansão, ok? Mas ao longo do tempo, a sua autossuficiência, a sua autoconfiança, e embora nós precisamos ter autoconfiança, mas a autoconfiança demasiada nos leva a cair em vários erros da vida. Não sei se você é adolescente, ou se você está na sua fase mais ápice da juventude, se você é casado, se você é solteiro, ou se você já tem uma certa idade, se você é pastor ou não é pastor, não importa. Eu tenho certeza de que Deus vai orientar você com esta mensagem, ok? Então vamos lá. Sansão, pela sua autoconfiança em si próprio, ele passou a desprezar algumas regras da sua espiritualidade. E é o que a gente às vezes acaba cometendo. Os nossos deslizes vêm por causa desses desprezos pelas regras. Então a primeira coisa que Sansão fez foi desprezar algumas lições, alguns ensinamentos, algumas orientações dadas pelos seus pais e pela palavra do Eterno referente ao voto que havia nele. Então houve um momento em que ele mata um leão e depois ele retorna pelo mesmo caminho, do leão morto, do cadáver, do morto que ele não podia tocar. Ele viu que tinha uma colmeia de abelha e ele tirou o mel e saiu comendo aquele mel e também depois ofereceu para os seus pais. Deixa eu dizer uma coisa para você: nem tudo que a gente vê é alimento para a nossa alma. Os nossos olhos podem olhar todas as coisas, mas nem tudo vai cair como luva para você. Já diz a Bíblia que tudo que se agrada, Salomão escreveu essa sabedoria, deixou esse conhecimento para as pessoas. Ele diz assim: jovem, faz tudo que agrade o seu coração, sabendo, porém, que de tudo isso Deus te pedirá contas. O apóstolo Paulo vem escrevendo e diz assim: olha, todas as coisas me são lícitas, ou seja, você pode fazer o que você quiser, pode olhar para onde você quiser, mas ele diz assim: mas nem todas as coisas me convêm. Deus não proibiu você de fazer exatamente nada. Você tem livre-arbítrio de fazer o que você quiser, mas você tem que usar o livre-arbítrio da maneira correta, ou seja, saber que mesmo errando, você pode voltar atrás e corrigir os seus passos. Pois bem, então ele olha, o mel é agradável e ele não podia tocar num cadáver, ele pega aquilo e sai comendo. Quantas porcariadas do mundo você vem comendo? E quando eu falo do mundo, eu falo daquelas coisas que não estão apropriadas para um ambiente cristão. Você passa em frente a uma danceteria e você diz assim: olha, é gostoso, é só um pouquinho. E esse pouquinho vai mais uma vez, outra vez, e de repente você não consegue sair daquilo. Ah, é uma bebidinha, ninguém está vendo, é só um pouquinho, a Bíblia não condena, e você vem várias ideologias a respeito do assunto e você vai e acaba cometendo. Outro erro dele, dentro do desprezo das coisas de Deus, ele não podia beber bebida forte, bebida alcoólica, por causa do voto. E quantas vezes Satanás coloca diante de nós algumas coisas prazerosas a tal ponto que faz a sua mente viajar e você então se conecta com aquelas coisas e esquece de saciar a sua maior sede em Cristo Jesus. Tudo que vem como ansiedade ou desejo na alma é visto como uma sede que precisa ser saciada. E se nós mergulharmos na palavra e nos caminhos do Senhor, nós teremos uma fonte que jorra para a vida eterna. Pois bem,
Um dos outros itens dos segredos para o nazireu, entre ele e Deus, era que ele não podia casar-se com nenhuma mulher que não fosse da sua nação, do seu povo. Ele chega para o pai e diz assim: pai, vai entre os filisteus, porque eu me apaixonei por uma mulher dentre os filisteus. E então os pais orientam ele e diz assim: não tem mulheres suficientes em nossa nação para que você tome uma outra de outra nação. E ele não quis atentar para o conselho do pai, para o conselho da mãe. Não importa qual seja a sua idade, o conselho de uma pessoa mais velha vai endireitar os seus passos. O conselho, e o que é conselho? Aquilo que te leva para uma vida de bênção, ok? Aquelas palavras que não te levam para uma vida de bênção, aquelas palavras que magoam, aquelas palavras que põem para baixo, aquelas palavras de depressão, isso não vem de Deus, isto não é conselho. Já viu aquelas pessoas que vêm sempre com crítica e depois você é uma crítica construtiva? Não existe crítica construtiva. Estas palavras são palavras que amaldiçoam o seu caminhar. Você deve desprezar esse tipo de palavra, mas abraçar aquela palavra que vai te levar para uma caminhada, uma jornada de frutos, uma jornada de paz, uma jornada de bênção. Então, ele, nessa sua autoconfiança, desprezou o bom conselho. Quantas vezes você sentou com o seu líder da igreja, com o líder do ministério, com o líder de jovens, com o líder das irmãs, com o pastor, com a pastora, com o missionário, pedindo um aconselhamento? Eu queria me casar. E geralmente é assim: eu queria me casar, mas eu vejo que Deus está movendo para eu ganhar fulano para Jesus e ele vir para a igreja, ou ela vir para a igreja. Meu querido, isso é engano de Satanás. Porque se ele não está com a mesma fé, com a mesma visão, não vai dar certo. Porque a sua visão, o seu chamado tem que casar. Ambos têm que ter o mesmo propósito. E ele não aceita o conselho e se casa com uma mulher filisteia. As coisas não dão certo, as coisas ficam turbulentas, ele passa por um processo difícil e lá na frente ele perde até essa esposa que ele se casou. Pois bem, os erros deste homem passaram a pontuar a vida de todos os cristãos sobre a terra. E por que eu estou falando isso? Porque nós, como cristãos, achamos que somos fortes o suficiente e que o pecado ou que os erros não vão nos abater e nos enganamos. A autoconfiança demais nos prejudica, porque nós confiamos em nós mesmos. Já diz a Bíblia: uns confiam em carros, outros em cavalos. Mas aqueles que confiam no Senhor são diferentes. Confiam na força, na mão e no poder do Eterno. Então a gente precisa sim ter uma certa autoconfiança, mas precisamos entender que precisamos primeiramente colocar Deus, sua palavra em primeiro lugar e a gente vai prosseguindo. Ok? Então você não é 100% forte todas as vezes. Saiba disso. Se você vir alguma coisa que pode te derrubar, foge. Não entra por esse caminho. Fugir da aparência do mal é ter consciência de que você precisa buscar mais a Deus, mais a sua palavra e se fortalecer. Sansão aprendeu depois de muitos e muitos erros. O último erro de Sansão, que o leva a ter uma decadência moral e espiritual, e eu quero que você entenda para você sair disso se você estiver nessa situação. Sansão tinha segredo. Não é que a força dele estava no cabelo. Não é que a força dele vinha das tranças que Sansão tinha. Não é. Acontece que havia um segredo. E o segredo era entre ele e Deus. E então ele disse assim, ele depois se envolve com Dalila, e Dalila é persuadida pelos filisteus para que descobrisse quais eram os segredos de Sansão.
Então Sansão disse assim: olha, se me amarrar com cordas novas e não sei o que, e eu não poderei me libertar. E de repente ele dorme e ela diz assim: olha, os filisteus vêm aí, Sansão. E Sansão levanta e quebra aquelas cordas e tenta se defender de alguma forma, não é? De repente ela diz para ele assim: Sansão, você me enganou, diz a verdade, onde estão os seus segredos? É um segredo. Cada ser humano, cada cristão tem um segredo com Deus. Satanás quer saber quais são suas fraquezas, quais são os seus segredos, quais são as coisas que derrubam você. E se você se abrir, se você abrir porta, se você abrir brecha, Satanás entra, derruba você, derruba a sua história, derruba um histórico que você tem de longas datas, e as pessoas só vão olhar aquele erro que você cometeu. Não vão lembrar das coisas boas que você fez, mas apenas dos erros que você cometeu. Então Sansão diz para ela assim: olha, acontece que é o seguinte, se cortar os meus cabelos, eu perco a minha força. Na verdade, a verdadeira tradução poderia ser essa aqui, para você entender. Se cortar os meus cabelos, eu perco o voto, eu perco o compromisso, eu perco minha identidade, eu perco aquilo que Deus colocou como identificação do meu voto, ou seja, do meu ministério, do meu serviço, da minha competência. E ele era nazireu, e era nazireu para a vida toda, não era apenas por um prazo curto de tempo. E então a Bíblia diz que corta-se o cabelo dele e de repente ele está amarrado com as cordas e ela grita de novo, aí vem os filisteus. E ele não consegue se desprender, porque quando ele vê que ele está sem o cabelo, quando ele vê que ele perdeu as suas tranças, quando ele vê que ele perdeu aquilo que era o segredo dele, então automaticamente ele entende que ele está incapacitado. Quando você perde as bênçãos de Deus, você se torna incapacitado moral e espiritualmente. Esta mensagem é para você, meu querido, minha querida. O Espírito Santo quer levantar você. O Deus de poder, de graça, quer levantar você, quer te dar uma nova história. A Bíblia diz que se arrependendo ele, mas no momento de dor, de tristeza, no momento que ele estava com cego, servindo de palhaço, e é isso que Satanás faz com a gente. Ele nos derruba e faz com que você sirva de palhaço, tá ok? Você não é Superman ou forte o suficiente o tempo todo, mas você tem um Deus que é forte e suficiente o tempo todo e está pronto para ouvir a sua voz. Sansão, no meio do erro, no meio do pecado, sendo zombado, ele se coloca diante de dois pilares, duas pilastras, e ali ele cumpre o verdadeiro propósito pelo qual ele nasceu, que era livrar Israel dos filisteus, mas através de uma oração. Então a força dele não estava propriamente no cabelo, mas no segredo que ele tinha com Deus. E ele volta a ter essa intimidade com Deus e diz ao Senhor: me devolve a força pela última vez para que eu cumpra o meu propósito. Deus está pronto para ouvir a sua voz. Talvez você tenha caído de novo nas drogas, na bebida, na prostituição. Uma hora você está na igreja, outra hora você está fora. Chegou a hora de você orar comigo e pedir a Deus a força para que você se levante. Bora orar? Vamos falar com Deus. Pai eterno e querido Senhor, eu quero apresentar esta vida diante do seu altar. Então venha neste momento e ouça a voz deste homem, desta mulher, deste jovem, desta jovem. Porque nesta oração eu profetizo que haverá força para se levantar. Haverá consciência da sua palavra e que o teu Espírito faça coisas extraordinárias e levante este homem e esta mulher. Nós oramos, ó grande Deus, em nome de Jesus. Amém e amém. Muito bem, esta é uma mensagem para que você possa ser edificado
E continue nos acompanhando aí no canal e nós vamos estar colocando outras mensagens, nós vamos estar falando sobre a palavra e discutindo sobre a palavra e trazendo algo bem prático para você, tá bom? Próximo vídeo nós vamos trazer para você algo da realidade, daquilo que você tem vivido em contraste com a palavra de Deus. O que faço e o que não faço, o que posso, o que não posso, dentro da palavra ou fora da palavra de Deus.